Amém? 4:13 de Mateus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pode assentar, irmãos. Esse texto ele fala muito profundo na minha vida e na vida dos irmãos, porque eu queria que a irmã colocasse ali Isaías capítulo 9, também vai falar muito sobre isso. Jesus ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E a palavra de Deus diz que aquele povo ali eles estavam nas trevas. E a palavra do Senhor diz que, é no verso 9:2, que diz que veio sobre aquele povo a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Se nós formos olhar para nós mesmos, nós somos esse povo que andou em trevas, esse povo que viveu em trevas. Se eu parar aqui e pedir para você vir dar um testemunho aqui da sua vida pregressa, a sua vida era trevas. Nós vamos analisar esses versículos aqui com calma, para que você possa entender. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz que outrora nós estávamos, o nosso habitat era as trevas. E Ele nos deu o quê? Nós estávamos lá. Ele nos deu vida, estando nós o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos são coisas graves que nós fizemos contra Deus, não é verdade? Nos quais outrora, segundo o curso desse mundo, quem manda nesse mundo? Quem é que tem o governo nas mãos nesse mundo, na área espiritual? Só tem um império, que é o império das trevas, e outro é quem? O outro é o reino de Deus, que Jesus falou aqui em Mateus, anunciando: arrependei-vos. O povo que viu essa grande luz, ele viu o quê? Ele viu Jesus Cristo. Foi necessário que Jesus Cristo se tornasse homem, tabernaculasse entre os homens, vivesse, largou a sua glória, se redimiu e se tornou um ser humano, frágil como eu e você. A palavra de Deus diz que Deus fez ele um pouco menor do que os anjos, para morrer na cruz por mim e para você, para o quê? Para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe? Então aqui, a nossa vida antes era o quê? Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe? É Satanás. A nossa vida, nós que estávamos lá atrás, nossa vida era totalmente deturbada. Nossa vida era totalmente triste. A gente estava preso em tantas coisas, irmãos. Nós estávamos presos nos vícios, na prostituição, na mentira. Nós estávamos presos em tantas coisas, na arrogância, na falta de humildade. Tantas coisas e tantas coisas que pertencem aonde? Que pertencem a Satanás, que é a semente de Satanás, que foi lançada na nossa vida. Mas Jesus veio, a palavra diz que ele foi morar. Aqui em Mateus, no capítulo 4, no verso 13, ele fala: deixando Nazaré, foi morar. E entrou lá na minha casa, assim como ele entrou na sua vida, e hoje ele pode entrar na sua vida de novo. Ele não quer refazer sua vida, não. Ele quer te dar uma vida nova. Sabe por quê? Porque antes, como está escrito ali, olha, o Espírito que agora atua nos filhos da onde? Da desobediência. A gente era assim, irmão. Desobediente, sem luz, nós vivíamos nas trevas.
Nós estávamos presos nas trevas, mas aqui a palavra de Deus diz em Mateus que nós o quê? Nós vimos a grande luz. E quem é essa grande luz? No verso 16 dizia o povo que jazia. Aqui a palavra jazia, irmão, significa que estava morto. Quando a gente vai a um cemitério, tem uma plaquinha lá, escrito lá, ó, aqui jaz fulano de tal. Morto, irmão, morto, sem vida, sem luz. Mas Jesus disse que Ele é o quê? Que Ele é a luz do mundo, que Ele é a vida. Então, o que Deus está falando para mim e para você, e Ele quer te perguntar, você já viu essa grande luz? Hoje é dia de nós meditarmos. Porque quando nós andamos na luz, a luz penetra em nós e traz salvação. Quando nós estamos, irmão, andando na luz, a gente vê a glória de Deus. Se a gente andar em trevas, irmão, se eu e você andar em trevas, olha o que acontece. Apaga as luzes aí para você ver. Apaga as luzes aí. Todas as luzes aí que você vai ver. A escuridão. Apaga todas as luzes aí. Apaga aí todas as luzes. Você está vendo? Você está me vendo? Você está me vendo, irmão? Você está me enxergando? Olha, quero te dizer que quando nós estamos na escuridão, quando nós estamos vivendo na escuridão, sabe, de repente a luz aparece. Pega um celular aí, me dá um celular aí com uma lanterna que você vai ver a grande luz. O povo estava morando, vivendo e morto naquelas trevas. É que a palavra de Deus está dizendo isso. Eles estavam o quê? Mortos nos seus delitos e pecados. E de repente, irmão, brilhou uma luzinha, apenas uma luzinha, e ela foi ficando grande, irmão. Quero que você entenda isso. Obrigado, irmão. Quero que você entenda o que Deus está dizendo. Na sua vida, você querendo ou não querendo, você estava nas trevas. Porque ali a palavra diz que o povo que estava nas trevas, povo que estava morto nas trevas, viu a grande luz, e essa grande luz é Cristo Jesus. E essa grande luz lá na cruz, com os braços abertos para receber todo aquele que crê, Ele disse, está consumado, eu paguei um preço. Quero que você entenda isso, que Deus está falando para mim e para você hoje. Essa grande luz, obrigado, irmão, essa grande luz é uma proposta de Deus para a nossa vida. É uma proposta que se tornou palpável, sabe? Deus está dizendo para mim e para você que essa proposta se tornou palpável. Jesus veio, Jesus Ele é real, Jesus é a luz do mundo. Quero que você entenda isso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4 e 5, a palavra de Deus diz que Deus se importa com todos os homens e Deus quer que todos os homens se salvem. Você entende o que Deus está falando, irmão? A luz, Ele quer brilhar no seu coração. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz que crer com o coração e confessar com a boca vai receber essa luz, irmão. Hoje o Senhor quer entrar no meu coração, no seu coração, sabe? O Senhor se tornou uma proposta da luz palpável. Quero que você entenda isso. A diferença da luz é que tem vida, e a diferença das trevas é que só tem morte. Compreende, irmão? Compreende a diferença? É porque um é reino de Deus e é eterno, e o outro é o império das trevas. Em Efésios 2 diz que nós estávamos presos, nós estávamos mortos, mas a palavra do Senhor diz que nós fomos transportados. Na hora que Jesus morreu e ressuscitou, ele pegou o cativeiro onde nós estávamos e transportou e nos levou e assentou com Cristo ao lado do Senhor dos exércitos. Você tem que entender isso. Você pode tentar buscar a sua solução em todos os lugares. O único lugar que você vai encontrar a solução é na luz. Hoje essa luz está te convidando. Hoje essa luz está te convidando para vir até ela, enxergar ela e ver ela. Compreende, irmão? O que Deus está falando? Olha, eu quero te dizer que essa luz é uma luz apaixonada. É uma luz apaixonada. É uma luz que olhou, quando ela olhou para mim, para você, com todos os meus pecados, com todas as coisas ruins, com toda a minha maldade, com tudo aquilo que
eu não valia, a luz veio apaixonada. E a luz disse para você assim: eu te amei. Porque a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. O que Deus fez? E a palavra diz que Jesus Cristo se entregou por nós. A luz se entregou por nós e veio a este mundo, irmão. E a luz é Cristo. Então essa luz é apaixonada. Hoje eu saí com a Cida e a gente estava conversando sobre muitos assuntos. E eu quero dizer algo para você. Não consigo sair sem ela. Não consigo andar sem ela. Sabe por quê? Porque eu e ela temos algo em comum. Assim é eu e Cristo. Nós temos algo em comum, que é a luz, que é a vida. Compreende, irmão? Então nós temos que ter esse relacionamento dia após dia com Cristo. Eu quero que você entenda isso, irmão. Então a luz nos amou apaixonadamente e se entregou por nós. E o que Deus falou comigo é isso, irmão, sabe? Sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, irmão. Uma luz apaixonada, cheia de esperança. Ainda que as pessoas olhem para mim, para você e digam: não tem jeito, não vale nada. A luz é apaixonada, e essa luz é Cristo, e Ele se entrega. Aquela mulher samaritana, ninguém olhava para ela, ela tinha tido 6 maridos, ninguém queria ela mais, mas de repente a luz apareceu para ela, assentada num poço, e ofereceu ela Ele mesmo. Você entende, irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Muitas das vezes nós estamos frustrados com tantas coisas que têm acontecido e estamos assentados no meio do caminho, na beira, sabe? Ali, olha, como está escrito aqui, olha, a palavra diz assim que eles estavam aonde? Morando e viviam. O verso 16 do 4 diz assim: e aos que viviam na região da sombra da morte. Viver, irmão, sabe, a gente acostuma com as coisas erradas, a gente acostuma a viver com a vida da morte, mas eu quero dizer para você, você não se acostume com as coisas da morte, comece a acostumar e querer a vida da luz, e a luz é Cristo. E a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. A palavra de Deus também diz: rasgai o vosso coração e se achegue a mim. Tirai de vós, é isso que ele está dizendo. Ele está convidando, ele também diz na palavra dele: vinde a mim, você que está cansado. Seu fardo está pesado, as trevas, você está morando ali no limite da morte. Deus hoje está te convidando: olha, vinde a mim, porque eu vou te preencher. Nada pode te preencher, mas eu posso te preencher. Sabe, quero te dizer que essa multidão, e inclusive nós, estamos sepultados na escuridão, sem nenhuma luz. E assim, quando nós estamos na luz, quero que você entenda o que Deus está falando para mim e para você. Nós estamos na luz porque a luz é Cristo. E quando a gente chega perto da sombra da morte, onde tem pessoas habitando naquele lugar, a luz que está em mim, está em você, atinge aquela pessoa. Sabe por quê? Porque você é portador da luz, porque você é a carta escrita, você é outdoor, você é a igreja, você é a menina dos olhos do Senhor. É isso que Deus está falando para mim e para você, que você venha conhecer Ele. Não fique morando na sombra da morte, irmão. A palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe, ainda que eu ande, ainda que eu esteja passando por aquele lugar ali que é a sombra da morte, eu não posso temer. A luz não teme, sabe por quê? Porque Ele está comigo, Ele está com você. E hoje Ele quer te pegar pela mão e te estender e te colocar de pé e te dar a vitória. E aqui, quando eu li esse texto, a palavra fala que Jesus foi morar lá. Interessante que nós não queremos morar em nenhum lugar que tenha essa situação. A gente olha ao nosso redor e a gente vê pessoas
traficantes, a gente vê pessoas tão assim, com a vida na sombra da morte, vivendo aquela vida tão errada, nós não queremos morar lá. Mas uma coisa Jesus Cristo fez, aquele que é a luz falou: olha, eu vou morar lá, porque se eu estiver lá, vai haver mudança. Você entende o que Deus está falando? Jesus foi lá morar para mudar, irmão. Não é para ficar igual, mas fazer a diferença. Porque o povo que jazia em trevas precisava ver a luz. Sabe, as pessoas precisam ver a luz de Cristo em você, em todos os lugares. Porque todos os lugares que você passar, você vai achar e vai ver, irmão. Põe ali, filho, 10, Êxodo 10, 21, sabe? Aquele povo, a nossa vida não tinha futuro, não tinha amanhã, era só escuridão, sabe? Uma vida densamente escura, a vida completamente destruída, sem futuro, sem propósitos e caminhada. Olha o que diz ali o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu. E virão o quê? Trevas sobre a terra do Egito. Trevas que possam apalpar. Às vezes estamos vivendo num momento e a gente não percebe que a gente está nas trevas. Sabe o que é apalpar? Apalpar, irmão, é tocar. Às vezes você entrou aqui hoje, ou lá na sua casa, não sei aonde você mora, ou o que você está fazendo. Você que vai assistir isso um dia. Aqui a palavra de Deus está dizendo que as trevas vai ser tão densas, é tão densa, que é a sombra da morte, que você consegue apalpar de tanta malignidade que é. Mas eu quero te dizer que Jesus decidiu morar. Jesus falou: eu vou lá, eu estou indo lá para poder curar, para poder libertar, porque Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Você entende isso? Muitas das vezes nós estamos vivendo de uma maneira errada, irmão, mas Ele quer te colocar no lugar certo, na hora certa. Ele quer te mudar a sua vida. Por isso que hoje Ele está dizendo para mim e para você: entrega. E lá no Salmo, a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho e o mais Ele fará. Sabe, Ele quer mudar você. Ele quer chamar você de povo, porque está escrito: eis que eu vou trocar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vou escrever as minhas leis onde tem trevas. Eu vou tirar e vou escrever as minhas leis nela, e ali você vai me sentir, vai poder estar comigo, e você vai ser o meu povo, e eu vou ser o seu Deus. Você entende o que Deus está falando? Em João 2, nossa vida era assim, um casamento sem graça. Uma festa de casamento sem graça, e de repente acabou o vinho, tudo ficou vazio. Quantas vezes acaba o vinho na minha vida e na sua vida? Porque as densas trevas a gente pode pegar, coisas que nos machucam. As densas trevas, ali naquele casamento em João 2 acontecia isso. A festa estava discorrendo, tudo natural, o mundo natural. De repente faltou alguma coisa e era o vinho. O vinho na Bíblia significa redenção, alegria. Aí começou a faltar, irmão. Aí de repente Jesus falou: olha, chamou o mestre de sala e disse o quê? Enche aquelas 6 talhas ali de água. Sabe, Jesus hoje quer encher seu coração com a água que é a palavra de Deus. Jesus hoje quer transformar a sua vida. Jesus fez isso comigo. Jesus me transformou. Jesus transformou a sua vida. Por isso que hoje nós vemos a glória dele. Nós éramos assim, irmão, sem futuro, sem propósito, sem caminhada. Mas agora não, nós temos um futuro, nós somos privilegiados, somos chamados de sacerdote, somos chamados de nação santa, sabe? Um lugar onde nós vamos morar. Nós sabemos que hoje nós somos comprados pelo alto e sublime sangue de Jesus Cristo. Sabemos que hoje somos peregrinos nessa terra. Então hoje Deus está falando para mim e para você: olha, você hoje não caminha sem futuro. Você hoje tem um futuro que é meu, porque o meu futuro é a eternidade. Sabe, quero te dizer que Jesus resolveu passar
pelo caminho desses sepultados nas trevas, sem esperança, sem alegria. Mas eu quero dizer para você que algo fantástico aconteceu quando Jesus trouxe vida, trouxe alegria, um coração novo, com vida. Quero que você entenda isso. Seu coração hoje, irmão, não é mais o coração do passado, porque o seu coração hoje é o coração igual ao dele. A esperança chegou, querido, aos que moram na fronteira da sombra da morte. Em Efésios 5:8. Efésios 5:8 fala sobre isso. Sabe, quando Jesus entrou, ele transformou, ele trouxe vida. Olha o que diz aí: pois outrora erais trevas, era assim. Porém agora sois luz no Senhor. A gente era, irmão, mas hoje é o presente. As coisas velhas ficaram para trás, e coisas novas, e eis que coisas novas. Hoje nós não somos mais aquele vaso velho, hoje nós somos um odre novo, com vinho novo que é Cristo Jesus, com a luz nova que é Cristo Jesus, com a transformação nova, porque Jesus não remenda, Jesus não faz remendo. Jesus te dá e te transforma, Ele faz de novo. Você entende isso, irmão? Andai como filhos da luz. As pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam olhar para você e falar: ele é diferente. Nossa, eu conheci ele. Eu vi ele no passado, mas hoje ele está diferente. Jacó fugindo do seu irmão. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que ele, fugindo do irmão, foi morar em Padan-Aram, e ali ele passou 21 anos. E a palavra de Deus diz que quando ele retornou, ele teve um encontro, e ele era o quê? Um homem completamente diferente, porque ele vivia nas trevas. Mas de repente, em Gênesis 32, a palavra do Senhor diz que ele teve um encontro com um homem. Ele teve um encontro com um homem, e esse homem, e ele lutou com esse homem a noite inteira. Esse anjo era o próprio Cristo. E a palavra do Senhor diz que quando esse anjo tocou na conjuntura da coxa de Jacó, mudou o nome dele, mudou o jeito dele andar, mudou o jeito dele ser, irmão. Quando nós encontramos com Deus e a nossa vida está em trevas, a nossa vida é transformada, a nossa vida é modificada. As pessoas, quando olham para nós, elas olham e dizem: olha, parece o Jacó, mas não é o Jacó. O jeito de andar já não é mais do Jacó, o jeito de andar é do príncipe do céu. Xarará, canta lá. Você entende isso? A esperança chegou. A esperança chegou, irmão. E essa esperança quer entrar na sua vida, quer entrar na sua família. Agora eu quero te dizer, irmão, tem muita gente habitando nessa fronteira. E é um trabalho que nós precisamos fazer. O trabalho que nós precisamos fazer é amar. Amar não com o meu amor, e não com o seu amor natural, nem com o amor filéu, nem com o amor eros, mas com o amor ágape, que vem de Deus. Um amor que não tem distinção de raça, cor. É um amor que entra na minha vida e entra na sua vida e faz a diferença. É que você faz porque é o amor de Cristo, porque o amor dele nos constrange. Então tem muita gente precisando ver essa luz, e nós somos essa luz hoje. Tem muita gente vivendo à sombra da morte, atingida por esse mal, e nós precisamos entrar no coração deles com o amor. Sabe, talvez hoje seja essa situação, mas eu quero te dizer, a solução chegou, é Jesus Cristo. Mas tem muita gente que está lá, e nós precisamos ir até eles, morar lá naquele lugar, falar a palavra para eles. Você entende, irmão? Quantos estão assim, olha, famílias destruídas, filhos desobedientes aos pais, filhos sem pais, sabe? Filhos nas drogas. Quantos com fome porque não têm o que se alimentar? Já parou para pensar? Quantos enfermos estão à sombra da morte e que nós temos que levar à luz, que é Cristo? Nós temos acostumado a vir apenas no domingo, e está bom. Não está bom não, irmão, começarmos a atravessar
Faça como Jesus. Ele saiu. A palavra diz que, deixando Nazaré, ele deixou o lugar que ele gostava, irmão. Deixe o seu lugar de seu conforto. Atravesse a terra de Zebulon e de Naphtali, e você vai encontrar os que estão assentados na sombra da morte. Sabe? E quando eles virem você, eles vão sorrir para você e dizer: a luz chegou. O projeto de Deus para minha vida chegou. Você compreende? Sabe, irmão, ainda tem pessoas que estão precisando de um cobertor espiritual. Ainda tem pessoas que estão com fome espiritual. Ainda tem pessoas que estão precisando de um abraço espiritual. Quero dizer para você que passe a olhar com os olhos de Jesus. Passe a enxergar como Jesus enxergou essas pessoas. Sabe, essas pessoas têm se tornado invisíveis para mim e para você. Sabe, a estupidez tem nos deixado fragilizados espiritualmente, irmão. Jesus Cristo, Ele está convidando para mim e para você, sabe? E hoje, Jesus aqui disse assim: olha, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus já chegou, é Cristo. Tem uma música que diz que o melhor de Deus está por vir. Não, irmão, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo Jesus, é a luz. Xaracantarás. Quantos lares, irmãos, estão nas trevas, estão mortos, irmãos. Sabe por quê? Grosserias, estupidez. Está faltando a afabilidade, está faltando abraços, está faltando a gente se perdoar uns aos outros, porque Jesus diz: perdoem uns aos outros. Certa vez alguém perguntou para ele: quantas vezes nós devemos perdoar? E ele falou: 7 vezes, 70 vezes 7. Disse assim: faça isso todos os dias, toda hora. Sabe? Comece a gostar da palavra, comece a buscar a palavra, comece, sabe? Quero te dizer que o amor foi trocado pelo gelo no coração. Vamos colocar o amor ágape em nosso coração. Porque quando ele entra, irmão, onde estava trancado, ocultado, fingido, caluniado, começa a entrar o amor eterno de Deus. E as coisas começam a mudar, porque a vida nova de Deus, a vida zoe de Deus entra na minha vida. Às vezes as pessoas não conseguem entender porque eu sou feliz. Mesmo em meio a grande tribulação, as pessoas não conseguem enxergar o porquê que você é feliz. Eu sou feliz porque a minha alegria não vem de circunstância, a minha alegria vem do Senhor, que fez o céu e a terra e todas as coisas. Você entende, irmão? Vamos amar os invisíveis, irmão. A vida se tornou sem sentido para muitos, mas eu quero te dizer: Jesus chegou. Lucas 1, 78 e 79. Quero que a gente entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Lucas. Graças à entranhável misericórdia de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Deus pegou a graça e entrou dentro de você, com força pela luz dele, pela qual nos visitará o sol nascente, que é Cristo nas alturas, para nos preencher, para nos alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Ele está dizendo isso para mim e para você. E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Jesus chegou, irmão. Cristo tocou os intocáveis, abraçou os imbraçáveis, reconciliou, perdoou os imperdoáveis. Essa é a mensagem que Deus colocou para mim.